na Grécia clássica, já tem que ter cuidado, porque ali já tem os sofistas, né? Sim, então, exatamente. é bom tomar muito cuidado. Em todos os aspectos de ciências, né? Da filosofia, ciência econômica, tem essa questão mesmo de você... Tem alguém que vem pregar uma filosofia totalmente que é contra, que defasa realmente o pensamento clássico, né? Tem pessoas altamente inteligentes, por exemplo, né, aqui fala daqui lado econômico, que eu tenho mais propriedade para falar. A gente defende aqui, né, alguns pensadores clássicos, como primeiramente o Adam Smith, né? Gosto muito. Novidade. Tem outros, né? David Ricardo, enfim. Não vamos nos aprofundar ainda, né? Mas isso não é o contexto. Mas parar para pensar que vem aqueles que de fato vai se contrapor às ideias que vêm trazer melhorias e benefícios para a sociedade em si. Uhum. Então a gente tem que buscar de fato um conhecimento mais aprofundado para saber distinguir o que vai me servir, o que vai edificar a minha vida, o que vai me trazer benefícios positivos e não negativos, né? Alguns ideais aí que vem trazer filosofia, vãs filosofias, como a Bíblia fala, que vai deturbar de fato a ideia de algo que é bom, de algo que vem trazer benefícios positivos para a sociedade em si. É o que a gente vem trazendo aqui. A gente quer trazer nesse podcast, né? O Gabriel falou, a gente falou, o Rogério, o Anísio, de fato, de se estudar o passado, assim como todos os filósofos, eles estudam o passado e tiram daquele todo o que é bom para melhorar e trazer para o presente, jogar para o futuro, fazer uma projeção. É assim em todos os aspectos da vida. O mercado financeiro também, falo aqui. A gente costuma falar assim no popular, que o mercado é assim, você estuda o passado, o que aconteceu lá atrás, você joga pro presente para fazer uma projeção pro futuro para se obter lucro daquilo. É quase que na história, só que a história a gente não prevê o futuro. Justamente. Porque eu sou historiador, né? O historiador a gente observa o passado, né? A grosso modo, né? Sim, eu não tô definindo, justamente. eu não tô definindo o que é história, né? Mas a gente olha pro passado e vê alguns erros, né? Que a gente fala, opa, a gente tem que ter cuidado, porque isso aqui pode levar ao totalitarismo, né? Inclusive tem uma repetição, né? Isso, a história, né? Tem gente que diz que a história se repete, né? Olha, é um tanto quanto complicado, né? Falar a história se repete. Mas, Não é tão eficaz falar isso aí. mas eu poderia citar uma frase que agora eu esqueci. Salvo engano, é um filósofo clássico. Ele fala assim, olha, a história, ela não se repete, mas a história rima, né? Eu acho que isso faz muito mais sentido, né? Já vocês, né, economistas, até eu que sou day trader, né, quando eu vou abrir uma operação ali, eu tenho que observar, né, o passado gráfico. Já falar dessa forma aí já é mais, pro nosso meio já é mais eficiente. Justamente, até porque a projeção, né, uma também projeção técnica, na isso, verdade, o economista, ele não prevê o futuro, até porque ele não é evidente nem profeta. Ele faz projeções, que é algo bastante diferente, né? Que já aconteceu anteriormente, porque ele tem que ter dados para fazer isso. Justo. Eu só vejo que o cenário atual, vou fazer alguma projeção. Não é assim. Ele pega o cenário atual. Porque, como o Xande falou, eu costumo falar mesmo que ele meio que parece muito. O que acontece lá atrás vai acontecendo, mas... E se a gente for ver mesmo, tem várias coisas. Por exemplo, Sim. Se a gente for... Hoje a gente tem um pensamento relativista, vamos dizer que é o predominante nas faculdades. A sociedade em geral. Exatamente. Com os professores de filosofia, praticamente hoje em dia, uma boa parte é relativista. Se a gente for olhar na Grécia, com Sócrates criticando os sofistas, é até engraçado, né? Que quando o Anísio estava estudando para fazer o vídeo, o Anísio mandou uma mensagem. Mano, o Sócrates era sofista. Aqueles artigos que embararam, né? Que exatamente. Aí não que eu tô lendo aqui o artigo. Surfava muito, Anísio. Eu não, calma aí. Repreendido. E é engraçado, o cara passa a vida dele todinha criticando o sofista para os professores de hoje. Os filósofos de hoje falaram que ele era sofista. Alguns era confundido. Não vou dizer todos. Não todos, mas alguns confundem. Mas alguns falam, exatamente. E a gente vê, por exemplo, a Grécia, um pouco após Sócrates, a Grécia vai cair. Por quê? Porque o pensamento relativista já estava totalmente, vamos dizer disseminado, espalhado. Estava predominando. Quando a gente vai, até mesmo Roma, o pensamento relativista também, da mesma forma, já estava praticamente predominante na Roma Antiga. E a gente vê hoje a nossa sociedade. E a gente se pergunta até que ponto a nossa sociedade vai.
Porque a gente já consegue perceber o quão frágil é. Até mesmo a maior nação do mundo atualmente, que é os Estados Unidos, a gente percebe o quão frágil ela está agora e quão poderoso os Estados Unidos já foi no passado. Sim. E hoje em dia, vamos ser sinceros, não está a mesma coisa. É como o Condé fala, né? A gente tem que seguir os Estados Unidos somente de modelo econômico, porque o modelo cultural já não tem essas coisas. Não, e a questão que até, falou uma coisa que até de pouco tempo, não é uma coisa assim que tem muito tempo, né? Esse declínio dos Estados Unidos. É uma coisa que é recente. Em tão pouco tempo, ele teve esse declínio. Exatamente. Um detalhe interessante, gente, é que a maioria das faculdades dos Estados Unidos, ou Inglaterra, ou Alemanha, Hungria, etc., eles foram estabelecidos sobre fundamentos cristãos, né? Quem acompanha aí o nosso Instagram, viu que eu fiz um comentário aí sobre a cosmovisão cristã e a ciência. Então, essas faculdades, universidades, todas elas foram construídas sobre fundamentos cristãos, sobre as verdades bíblicas, né, por assim dizer. E hoje, a gente observa o quanto que o relativismo acabou com essas universidades, né? Eram verdadeiras fontes de conhecimento, de estudo da natureza, de como dos princípios que regem a natureza, né, estabelecidos aí por alguns pensadores físicos, químicos, citar Newton aqui, Kepler, Galileu e etc, entre outros, né? Então, o relativismo ele é um problema. E por que é importante a gente estar falando aqui sobre estudar o passado? É porque o passado justamente traz a verdade como ela é. Hoje não. Hoje pegam essa verdade e tentam deturpar ela, né? Como, por exemplo, o de Sócrates. Muita gente não sabia sobre o "eu sei que nada sei". Só que Sócrates, como o Odins falou, ele conhecia os limites do saber, daquilo que ele sabia e daquilo que ele não sabia. E ele não, como é que eu posso dizer, não se atrevia a ultrapassar os limites dele, né? Então, e algo interessante aqui também, voltando para nossa amizade, é que parece que nós estamos dentro desse pensamento de Sócrates. Porque, por exemplo, o Alexandre não sabe tudo da área do conhecimento. Por exemplo, o Alexandre sabe de filosofia, mas o Alexandre já me pede ajuda sobre teologia. O Alexandre me pede ajuda para Rogério, como é que eu monto um sermão? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Eu chego para o Alexandre, como é que eu olho esse pensamento filosófico dessa forma, histórico? Chego para o Gabriel e etc, né? Então, o que a gente faz? A gente busca essa verdade. E essa verdade é una, né? Essa verdade que nós buscamos. É uma verdade que é divina, né? Então, o relativismo ele é um problema que acabou, de fato, com as academias, com as áreas, os locais onde nós íamos para aprender, para formar intelectuais. E o reverendo Augusto Nicodemos, ele fala algo interessante, só para me encerrar aqui, no livro dele sobre o cristianismo na universidade, que as pessoas, hoje a universidade, na verdade, ela pega os alunos e querem formar apenas, entre aspas, intelectuais. Só que intelectuais que não têm a verdade, né? É a verdade relativa. Só que a universidade não é só para isso. A universidade, sobretudo, ela tem que estar em conexão com a comunidade. Ou seja, eu preciso formar intelectuais para transformar o meio social, só que da forma correta. Ou seja, eu preciso formar intelectuais, pessoas inteligentes, pessoas que conhecem de problemas sociais, como resolver, como achar a solução para tal coisa, mas da forma correta, de forma honesta ao conhecimento. Então, o que o Gabriel está falando sobre o relativismo é realmente algo muito sério. Sim, e o Rogério falou, né, que o relativismo, só para encerrar a conversa aqui do relativismo, né? O relativismo ele acabou com instituições, né, com universidades. Eu vou mais fundo. O relativismo ele também acabou com muitas civilizações, né? É verdade.